Jefté. A história do líder que venceu a rejeição e pagou o preço da fé. Era uma noite silenciosa em Gileade, quando o vento soprava pelas colinas e o céu se abria em um manto de estrelas. Cada luz parecia guardar um segredo, uma promessa que poucos ousavam compreender. Nesse cenário nasceu Jefté, um menino que viria a carregar mais do que qualquer criança poderia suportar. Ele não era fruto do casamento legítimo de Gileade. Sua mãe era uma mulher marginalizada, uma prostituta, e esse fato marcou sua vida desde os primeiros dias. Desde o instante em que abriu os olhos para o mundo, Jefté sentiu o peso de um destino complicado. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, rindo e sonhando com o futuro, Jefté escutava sussurros e sentia olhares que o avaliavam como alguém indigno. Seus irmãos legítimos não escondiam o desprezo. Cada palavra era uma lâmina, cada gesto uma exclusão. Crescer nesse ambiente não foi fácil. Ele aprendeu cedo que ser diferente, carregar a marca da rejeição, significava viver sempre à margem. E ainda assim, havia uma força silenciosa dentro dele, uma resistência que crescia a cada ofensa, a cada humilhação. O dia em que a tensão se tornou insuportável ficou marcado na memória de todos. Os irmãos, unidos pelo sangue legítimo, confrontaram Jefté com crueldade. "Você não é um de nós", disseram, como se cada palavra pudesse apagá-lo do mundo. Sem espaço para argumentar, sem direito à defesa, Jefté foi expulso de sua própria casa, descartado como um peso inútil. Ele se viu obrigado a deixar para trás tudo o que conhecia. Os campos, a família, a terra que também lhe pertencia por direito. Tudo o que levava eram algumas roupas, alguns pertences simples e a dor silenciosa de ter sido rejeitado. Jefté partiu para Tob, uma terra distante, desconhecida, onde ninguém conhecia sua origem e onde ninguém esperava nada dele. Entre os marginalizados e excluídos, ele começou a encontrar seu lugar. Homens rejeitados, ladrões, mercenários e pessoas marcadas pela sociedade viam nele algo diferente. Não apenas coragem, mas também uma liderança natural. Uma presença que impunha respeito sem precisar de gritos ou ordens autoritárias. Aos poucos, Jefté se tornou um líder, mesmo sem desejar ativamente esse papel. Ele aprendeu a unir aqueles que estavam quebrados e desprezados, encontrando força naquilo que a sociedade considerava fraco. O tempo em Tob não era apenas uma pausa, era uma forja. Cada dia de trabalho, cada treinamento, cada desafio enfrentado com aqueles homens reforçava a personalidade de Jefté. Ele aprendeu a observar, a planejar, a ouvir e a compreender. Não se tratava de dominar com medo, mas de liderar com autoridade natural, conquistada pelo respeito e pela empatia. Ele se tornou um homem que sabia o valor do sofrimento, que conhecia a dor de estar sozinho e que, por isso, sabia como motivar outros a lutar por algo maior. Durante anos, Jefté construiu sua reputação lentamente. Suas vitórias pequenas sobre invasores, sua habilidade de mediar conflitos entre homens difíceis, sua coragem ao enfrentar desafios impossíveis. Tudo isso começou a criar histórias sobre ele. Mesmo longe de Gileade, seu nome circulava como um sussurro de respeito e temor. Ele não era mais apenas o filho bastardo de ninguém. Estava se tornando alguém que o mundo começaria a temer e admirar. O que Jefté não sabia, porém, era que sua vida estava prestes a ser interrompida. Enquanto ele se fortalecia em Tob, a terra de sua origem enfrentava ameaças que fariam seu passado e seu presente se colidirem de maneira inesperada. Os amonitas avançavam com força implacável, destruindo aldeias e colheitas, aterrorizando o povo e lembrando a todos que a proteção de Gileade não era garantida. O conselho de ancião se via perdido, incapaz de encontrar alguém que pudesse unir Israel e enfrentar esse inimigo. E, curiosamente, a solução estava longe, em Tob, com o mesmo jovem que haviam rejeitado anos antes. Enquanto Jefté construía sua vida em Tob, Gileade vivia dias de medo e tensão. Os amonitas avançavam com violência, saqueando colheitas, destruindo aldeias e deixando o povo desesperado.
As notícias sobre destruição e mortes chegavam aos anciãos, homens que outrora haviam liderado com sabedoria, mas agora pareciam desamparados diante de um inimigo determinado e impiedoso. A pergunta que pairava em cada reunião era angustiante. Quem poderia liderar Israel contra essa ameaça? Ninguém parecia ter a força, a coragem ou a visão necessária para unir um povo fragmentado e temeroso. E então, em meio à confusão e desespero, surgiu um nome inesperado: Jefté. O mesmo jovem que fora rejeitado e expulso anos antes, que carregava sobre si o peso de uma origem desprezada, agora era considerado a única esperança. A notícia de sua habilidade de liderar homens marginalizados, de organizar exércitos improvisados e de vencer desafios difíceis havia atravessado Tob e chegado a Gileade como um sussurro carregado de esperança. A ironia era quase cruel. Aqueles que o haviam desprezado agora precisavam dele para salvar suas próprias vidas e terras. Mensageiros foram enviados em direção a Tob, atravessando desertos e caminhos perigosos, guiados mais pelo desespero do que pela certeza de que Jefté aceitasse. Quando finalmente o encontraram, ele estava rodeado por seus homens, líderes de um grupo que poucos acreditavam que pudesse sobreviver fora das margens da sociedade. Jefté os recebeu com calma. Seu olhar não era de surpresa, mas de avaliação. Ele sabia quem eram aqueles que pediam ajuda. Lembrava-se de cada insulto, de cada gesto de exclusão, de cada momento em que fora lembrado de sua condição de filho ilegítimo. O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. Quando Jefté finalmente falou, cada palavra cortava como lâmina. Vocês me odiaram, me chamaram de bastardo, me expulsaram de minha própria casa. E agora vem a mim em desespero pedindo liderança? Os anciãos baixaram a cabeça, incapazes de encarar o homem que anos antes consideraram indigno. A humilhação de Jefté se transformara em força. Ele não falava por raiva, mas por justiça e autoridade natural. Ainda assim, ele não rejeitou a causa imediatamente. Sua mente avaliava cada risco, cada consequência, cada desafio que teria de enfrentar. Ele sabia que retornar significava enfrentar não apenas o inimigo, mas também o passado, o peso da rejeição e as expectativas de um povo que o reconhecia como salvador apenas por necessidade. Jefté estabeleceu suas condições. Não seria um líder temporário. Não aceitaria apenas comandar a guerra. Exigia autoridade plena sobre Gileade, algo que outrora lhe fora negado. Surpreendentemente, os anciãos aceitaram suas condições, jurando em nome do Senhor cumprir sua palavra e conceder-lhe o poder que pedia. Com o acordo firmado, Jefté iniciou o retorno a Gileade. Cada passo em direção à sua terra natal era carregado de tensão. Ele caminhava não como o jovem rejeitado, mas como um homem moldado por anos de sofrimento, experiência e liderança. Seu olhar firme, a postura ereta e a aura de autoridade contrastavam com as memórias dolorosas de infância. Aqueles que antes o haviam ignorado agora olhavam com expectativa, respeito e, em muitos casos, desconfiança. Antes de tomar qualquer ação militar, Jefté buscou a diplomacia. Ele enviou mensageiros ao rei dos Amonitas, propondo uma solução pacífica. Suas palavras eram cheias de lógica e justiça. Ele lembrava que a terra de Gileade pertencia ao povo de Israel, entregue por Deus, e questionava a razão da reivindicação dos Amonitas. Mas o rei, movido por ganância e sede de poder, recusou qualquer diálogo. A guerra era inevitável. Na noite que antecedeu o conflito, Jefté se isolou. A responsabilidade sobre seus ombros parecia esmagadora. Não se tratava apenas de uma batalha por território. Era uma guerra pela sobrevivência de seu povo, pelo respeito de sua terra e pela sua própria integridade como líder. Em um ato de fé e desespero, ele fez um voto ao Senhor. Se concedesse a vitória, prometia oferecer em sacrifício o primeiro ser vivo que saísse de sua casa para saudá-lo. Essa promessa foi feita com sinceridade absoluta.
mas também com a urgência de alguém que reconhecia a necessidade de apoio divino para superar um inimigo tão formidável. Com o voto selado, Jefté reuniu seus homens. Eles eram poucos em número, mas fortes em coragem e lealdade. Ele conduziu o treinamento, organizou estratégias e fortaleceu o espírito de cada guerreiro. Durante dias, Jefté preparou seu exército, não apenas para a batalha física, mas para enfrentar os desafios internos, medos e incertezas. Sabia que vencer exigiria mais do que força. Exigiria fé, disciplina e coragem acima de tudo. A tensão crescia à medida que o exército se aproximava do território inimigo. Jefté liderava com autoridade natural, inspirando confiança, mas também vigilância. Ele sabia que cada decisão podia custar vidas, cada erro poderia ser fatal. E, acima de tudo, carregava em seu coração o peso de sua promessa ao Senhor, um compromisso que não poderia ser quebrado, mesmo diante da alegria da vitória. O amanhecer chegou pesado sobre o acampamento de Jefté. O vento soprava pelas colinas, trazendo consigo o cheiro de terra seca e o som distante de tambores inimigos. Cada homem do exército de Jefté sentia a tensão no ar, mas também a presença de uma força maior que os guiava. Jefté, de pé diante de seus homens, respirava profundamente, sentindo o peso de cada decisão, cada estratégia e cada vida que estava sob sua liderança. Ele não era mais apenas o jovem rejeitado de Tobi. Agora era o comandante de Gileade, carregando a responsabilidade de liderar um povo inteiro contra um inimigo implacável. A aproximação dos amonitas era inevitável. O exército inimigo avançava confiante, acreditando que o tamanho e a força de seus soldados garantiriam a vitória. Mas Jefté sabia que números não eram suficientes. A verdadeira batalha ocorria no coração de cada guerreiro, na disciplina, na fé e na união que haviam cultivado nos meses anteriores. Cada preparação, cada treino, cada palavra de encorajamento agora ganhava significado. O exército de Israel, mesmo menor em número, se movia com precisão e coragem, cada soldado ciente da importância do momento. Quando os dois exércitos se encontraram no vale, o choque foi imediato. O chão tremeu com os passos e os gritos. Espadas cortaram o ar e escudos colidiram com força brutal. Jefté liderava pessoalmente, comandando ordens, incentivando os soldados e movendo-se entre eles com habilidade e destreza. Cada golpe seu transmitia autoridade, cada decisão sua transmitia confiança. O campo de batalha era um caos de poeira, suor e sangue, mas também de coragem e determinação. A batalha se prolongou durante horas. Os amonitas, confiantes, começaram a perceber que estavam enfrentando algo maior do que eles imaginavam. Não era apenas a estratégia de Jefté ou a habilidade de seus homens. Era a força da fé, a certeza de que estavam defendendo uma causa justa e divina. Aos poucos, a maré começou a mudar. Cada avanço de Israel provocava medo nos corações inimigos, e a determinação dos guerreiros de Jefté se fortalecia com cada vitória parcial. Quando finalmente a batalha terminou, o campo estava silencioso, exceto pelos gritos dos sobreviventes e pelo vento carregando o cheiro da terra marcada pela guerra. A vitória de Israel era clara, esmagadora. Os amonitas haviam sido derrotados e Gileade estava segura. Mas para Jefté, a vitória tinha um peso que nenhum triunfo militar poderia aliviar. Ele lembrava-se do voto que fizera ao Senhor na noite anterior à batalha. A promessa, feita em fé e desespero, estava prestes a se cumprir, e ele sabia que nada poderia impedir o destino que havia selado. A marcha de retorno a Gileade foi solene. O povo celebrava, os homens cantavam e dançavam, mas Jefté caminhava com o coração pesado, carregando a lembrança do voto que poderia mudar sua vida para sempre. Cada passo aproximava-o de sua casa e do momento em que enfrentaria a realidade do que havia prometido. A expectativa e a ansiedade se misturavam em seu peito, tornando a jornada de volta mais intensa do que qualquer batalha travada no campo. Ao chegar às portas de sua casa, Jefté avistou quem saiu primeiro para recebê-lo.
Não era um servo, nem um animal, mas sua única filha, dançando com alegria pura e radiante. O sorriso dela iluminava a rua, mas para Jefté, cada passo da menina era um golpe silencioso de dor. A promessa feita ao Senhor se ergueu diante dele, como uma montanha impossível de escalar. Ele sentiu o coração despedaçar-se ao olhar para sua filha, a criança que representava tudo que ele amava. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Jefté explicou a gravidade do voto. Sua filha, embora jovem, compreendeu a seriedade do compromisso. Em vez de revolta, mostrou calma e aceitação, pedindo apenas 2 meses para se despedir da vida que não teria e lamentar sua virgindade junto de amigas. Jefté concordou, permitindo que ela cumprisse esse tempo, sabendo que o sacrifício estava próximo e inevitável. Após 2 meses, ela retornou e, com dignidade e coragem, se entregou ao cumprimento da promessa. O silêncio tomou Gileade como uma cortina de luto. A vitória sobre os amonitas era incontestável, mas a dor da promessa cumprida pairava sobre todos, lembrando que a fé verdadeira muitas vezes vem acompanhada de sacrifícios impensáveis. Jefté, embora líder vitorioso, carregava uma cicatriz invisível, um peso que nunca poderia ser apagado. Mesmo após esse episódio, sua liderança continuou. Ele governou Israel com justiça e firmeza, enfrentando desafios internos, disputas e conflitos com outras tribos, como Efraim, que, movidos pelo orgulho, questionavam sua autoridade. Jefté respondeu com serenidade, impondo limites e mantendo a ordem, mostrando que a verdadeira liderança não se mede apenas pela vitória em batalhas, mas pela sabedoria e firmeza diante de conflitos humanos e emocionais. A história de Jefté nos ensina sobre coragem, fé, compromisso e o peso de promessas feitas em momentos de desespero. Sua vida é um mosaico de triunfos, sacrifícios e lições profundas, mostrando que o caminho do líder escolhido por Deus nem sempre é fácil ou livre de dor, mas sempre carregado de propósito e significado. Após a batalha contra os amonitas e o cumprimento do voto que pesava sobre seu coração, Jefté permaneceu como líder de Gileade. Sua autoridade agora era incontestável, mas cada vitória vinha acompanhada de cicatrizes invisíveis que carregava silenciosamente. Ele governava não apenas com força, mas com sabedoria adquirida através da dor, da rejeição e das dificuldades enfrentadas em Tob. Cada decisão era tomada com cuidado, sempre ponderando entre a justiça divina e a necessidade de manter a ordem entre um povo muitas vezes fragmentado e conflituoso. Os anos seguintes não foram de paz completa. Tribos vizinhas, especialmente Efraim, continuavam a desafiar sua autoridade. Orgulho e ressentimento motivavam disputas que poderiam ter destruído a unidade de Israel. Quando confrontado com a arrogância de Efraim, Jefté não reagia com raiva, mas com firmeza estratégica. Ele lembrava que a verdadeira liderança não se prova apenas em batalhas físicas, mas na habilidade de unir pessoas divergentes, manter a disciplina e equilibrar interesses sem perder a integridade. Cada vitória sobre essas disputas internas fortalecia seu papel como juiz e líder, mas também aprofundava a consciência do peso de suas responsabilidades. Internamente, Jefté ainda carregava o luto pelo sacrifício de sua filha. Nenhuma comemoração poderia apagar a dor daquele momento. A cada vez que olhava para o povo, sentia o contraste entre a alegria da vitória e a lembrança do preço pessoal pago. Essa dualidade moldou sua liderança. Ele não buscava glória, mas justiça. Não procurava aplausos, mas cumprimento do dever divino. Sua vida tornou-se um exercício constante de equilíbrio entre fé, dever e a humanidade da dor pessoal. Durante seu governo, Jefté tomou decisões que influenciaram profundamente a estrutura social e militar de Gileade. Ele organizou tribunais, fortaleceu a defesa das cidades, incentivou a unidade entre as tribos e trabalhou para proteger os marginalizados, lembrando-se sempre de sua própria experiência como excluído. Aqueles que antes seriam desprezados agora
encontravam respeito sob sua liderança. E isso criou uma lealdade sólida que ajudou a manter a paz relativa. Mas a história de Jefté também é um lembrete do peso das promessas feitas em momentos de desespero. Sua vida demonstra que compromissos impulsivos, mesmo quando feitos com fé sincera, podem ter consequências profundas e duradouras. Ele ensinou a todos que liderar é carregar tanto as vitórias quanto os sacrifícios, e que cada ato de fé verdadeira exige coragem e discernimento. Nos anos finais, Jefté permaneceu um homem simples em muitos aspectos. Ele não buscava riquezas ou poder pessoal. Sua preocupação era a integridade de Gileade, o cumprimento do plano divino e a preservação do povo. Sua história passou a ser contada não apenas como a de um guerreiro ou líder, mas como a de alguém que compreendeu profundamente o preço da responsabilidade, o valor da fé e a força que surge da rejeição e do sofrimento. O legado de Jefté permanece como um mosaico de paradoxos: vitória e perda, alegria e dor, liderança e sacrifício. Ele nos ensina que Deus escolhe líderes de maneiras que muitas vezes desafiam a lógica humana, que a verdadeira força surge da adversidade e que cada decisão, cada promessa e cada ato de fé pode moldar não apenas a vida de quem a realiza, mas de toda uma comunidade. No fim, a história de Jefté não é apenas sobre batalhas ou liderança. É sobre a complexidade do chamado divino, a profundidade da fé, o preço do compromisso e a transformação que a dor pode gerar. Sua vida ecoa através das gerações, convidando todos a refletir sobre como respondemos aos desafios, às injustiças e às oportunidades que Deus coloca diante de nós. É uma história que permanece viva, não apenas nos livros ou nas narrativas contadas, mas na forma como inspiramos coragem, fé e perseverança em nossas próprias vidas. Se você se emocionou com a história de Jefté, se inspirou na força, na fé e na coragem dele, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem você ama e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias bíblicas repletas de lições e reflexões poderosas. Juntos, podemos continuar explorando os caminhos da fé, do sacrifício e da liderança divina.